Bom dia, graça e paz. Que bom que estamos aqui nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E quando o pastor Aderson tinha me falado para que ele ia falar sobre apologética, eu fiquei muito feliz, e principalmente porque esse assunto, como ele mesmo diz, que é aprenda a defender a fé através da palavra de Deus, diante de todo o vento de falsos ensinos, das seitas que surgem todos os dias. Eu acho muito interessante isso aqui, porque quando o pastor me falou assim, eu vou falar de apologética, você entra comigo nessa? Eu abracei muito feliz com o pastor Aderson, porque eu sei que ele é muito coerente. E eu já estive numa determinada localidade, onde quando os apologetas da igreja iam dar essa aula, eles feriam a fé da outra pessoa, e não dava nem para convidar ninguém para assistir aquilo, nem na internet, nem pessoalmente, porque eles atacavam a pessoa em si. E é tão feio isso. E quando o pastor Aderson me falou, eu falei, com o senhor eu entro, com o senhor eu vou entrar, e de boa, eu sei que o pastor Aderson é bem coerente, tem o jeitão dele assim, mas um jeito bem coerente na hora de falar, muito carinhoso, muito amoroso. E eu entrei com toda a vontade mesmo nisso aí, preparei também algumas aulas que ele pediu para mim, e eu quero falar com vocês um pouco sobre apologética. Ele só me pediu uma coisa, não entra ainda nas religiões em si, assim, falando já um monte de nome, explicando quem foi o fundador, porque ainda não. Entra de novo na apologética, dá uma explicada o que pensam algumas religiões, vamos devagar nisso aí, para depois a gente entrar propriamente dito no nome das religiões, quem foram os fundadores, por que fundaram, tá bom? E eu gostei dessa última frase aí do subtítulo, ó, seitas que surgem todos os dias. Aí você fala, todo dia surge seita? Garanto para vocês. Eu falei uma coisa uma vez para um pastor aqui de Jundiaí, um pastor amigo meu, que ele falou assim, Júnior, para que serve uma escola teológica na igreja, por exemplo, ou parceira da igreja? Eu falei para ele o seguinte, uma boa escola teológica, fundamentada na palavra de Deus, serve para ficar no delay doutrinário. Aí o que é delay? Quem assiste jornal já viu quando aquele repórter lá do outro lado, lá, ele fala, a boca mexeu, mas o som ainda não chegou. Aquilo é o delay, o atraso, né? Quem mexe com comunicação, eu querendo ensinar a gente a comunicação, né? Mas é só porque eu dei uma pesquisada o que era esse tal delay. Quando a gente trabalha com teologia, a gente fica nesse delay. A gente fica indo num lugar, vai no outro, vê uma doutrina, vê uma seita, vê uma heresia. Eu tenho um seminário, vai fazer 29 anos agora em novembro. Então eu trabalho com esse delay, com esse atraso. Então eu fui em muitos lugares. Quando você imaginar assim, tal religião ou tal movimento do pseudo-cristianismo, fala baixo. Os irmãos da internet também. Pseudo-cristianismo é o cristianismo falso, é o cristianismo com o nome de cristianismo, mas que na verdade não segue a Bíblia. Tem isso? Tem. E é interessante que eu sempre fui curioso nessa parte, eu ia lá, vai ter tal coisa de um movimento novo, eu preciso ir, eu tenho que ir, porque como é que eu vou ensinar os teólogos da minha escola, os pastores que vêm estudar comigo, que tem uma situação surgindo que ele tem que tomar cuidado? Eu tinha que ir lá. Ficava lá, uma vez eu meti até minha esposa ela teve que passar 3 dias comigo num negócio lá no meio dos matos, lá, vendo umas coisas esquisitas lá. Aí teve uma hora quando chegou assim, o último momento, que eles falaram assim, não aguenta mais vocês aqui não, porque a gente está ensinando errado e vocês ficam querendo corrigir. Falei, que dá uma vontade de corrigir, não deu certo. Aí eles botaram a gente para fora, a gente tem que sair meia-noite do lugar, catar o carro e ir embora, porque não podia ficar mais um dia no local. Mas a gente não foi mal educado com eles, a gente só falava, olha, não é bem por aí. Então eu quero passar algumas dicas para vocês, topam? Só que nós vamos combinar uma coisa, nós vamos fazer uma aliança aqui. Nós não vamos maltratar ninguém, de seita nenhuma, tá bom? Nem mesmo aqueles irmãos que estão seguindo algumas coisas errôneas, com os pensamentos errôneos, nós não vamos maltratá-los. Vamos orar por eles, nós vamos com toda a paciência, com todo o carinho, como Jesus faz com a gente, quando a gente dá nossas mancadas também, às vezes a gente dá umas desviadas e fala, acho que é isso aqui. Depois, não. E Jesus, com todo carinho, nos traz novamente para a mensagem, para a doutrina. Vamos fazer isso, então? Então eu vou começar a ensinar, mas já que vocês fizeram o contrato comigo, vamos lá. Primeira coisa, gente, que dá para a gente pensar, quando falamos aqui em apologética cristã, é o fenômeno religioso.
A religião é a maior manifestação da razão humana. Vem do latim religare, né? Religação. O maior fenômeno que existe, a maior manifestação da racionalidade humana é a religião. Então, quando você, em primeiro lugar, vê um monte de religiosidades, ao invés de só falar assim, credo, quanto pensamento, quanta doutrina, pense. É porque Deus deu razão para o ser humano. Pelo ser humano ser racional, ele quer pensar, ele quer raciocinar, racionalizar, raciocinar e às vezes espiritualizar o que não precisava ser espiritualizado. Infelizmente, o ser humano às vezes ultrapassa os limites e começa a criar religiões que não condizem com aquilo que Deus nos ensinou. Agora olha que linda essa pergunta aqui, ó. Só existem religião e crença na capacidade transcendente da matéria entre os seres que são racionais? Só o ser racional, o ser humano, crê no que é transcendente, naquilo que ultrapassa a matéria? Sim, esse fenômeno chamado religião é algo que faz parte inerente da racionalidade humana. O cachorro pode até entrar na igreja, igual você já deve ter visto na internet, e ficar fazendo enquanto está o louvor, mas ele não sabe o que está fazendo, tá bom? Não adianta você falar, ai, mas meu cachorro, eu tenho certeza, Júnior, meu gato, ele mia quando eu coloco o louvor. Tá, irmãos, é por causa das ondas sonoras que mexem lá com ele vai imitar aquilo lá, mas ele não sabe que ele está louvando a Deus, tá bom? Não estou falando para você maltratar o bichinho, é uma gracinha, tudo bem, trate bem dele, não abandone, mas ele não está fazendo aquilo por racionalidade, ele não sabe realmente o que está fazendo. Eu sei, você sabe. A grande questão então que nós vamos aprender aqui é, e quando a pessoa começa a seguir uma religiosidade deturpada? Deturpada porque vai contra Deus, a verdade de Deus, isso é uma religião errada, vai contra as doutrinas dele. Vai contra mim mesmo, porque as religiões falsas, elas fazem com que eu fira a mim mesmo, até a minha própria racionalidade. E às vezes eu vou ferir também o próximo, ferir as outras pessoas. E aí, o que fazer? Bem, aí, definição, vamos definir aqui o que é religião. A religião é constituída por um conjunto de crenças, para ser religião tem que ter conjunto de crenças, ações, essas crenças têm que levar a pessoa a agir, e também sentir experiências, tanto pessoais quanto coletivas, segundo esses especialistas em religião. Então é por isso que tem alguns movimentos que às vezes você chega lá e fala assim, rapaz, isso é uma religião. Não, não é não. Ué, tem crenças? Tem, a pessoa tem que botar fé naquilo. Aquela crença leva a agir? Sim, gera experiências na pessoa, e também quando ela está em grupo, que aí o Freud diria os efeitos manada, no grupo eu ajo porque eu estou naquele grupo? Sim, isso aí provavelmente é sim uma religião. O que é crença? Porque você precisa ter um conjunto de crenças. O que é crença? É o fator que alicerça a religião. Se não tem crença, não tem religião. Por isso que às vezes você pergunta para alguns ateus, você fala, você é ateu? Ele fala, graças a Deus eu sou ateu. Então às vezes ele crê, é uma crença no ateísmo, e cria toda uma regra para continuar ateu, e para não deixar nada da fé dominar a mente dele. Então ele cria um monte de regras. Então, crença é o fator que alicerça a religião, e provém de uma mente que possui necessidades e perspectivas transcendentais. Eu quero olhar para o mundo que está além do que eu estou enxergando, e não apenas perspectivas sociais e psicológicas. Eu quero enxergar além disso, eu quero alguma força maior, um poder maior. Isto é uma crença. Para toda crença, ela precisa de uma tal de cosmovisão. Como eu enxergo o cosmo? E aí onde entra os tipos de religiões. Eu vou passar aqui para vocês as cosmovisões dentro das religiões. Vai ficar mais fácil do que eu ficar primeiro para falar para você assim, os testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia. Ao invés de eu fazer isso, é melhor falar, vamos falar das cosmovisões, as maneiras de enxergar o mundo. Aí nós falamos, exemplo, essa religião enxerga o mundo desta maneira. Fica mais fácil de entender, tá bom?
Cosmovisão é algo que todos somos possuidores, pois trata da forma como nós enxergamos a realidade ao nosso redor. Cosmovisão é como se fosse um óculos. O meu óculos tem cor azul, o outro fala, o meu é cor vermelha. Então é a cosmovisão, a cor que você enxerga o mundo, e a origem do mundo também. E como, consequentemente, criamos os valores que estabelecem a nossa forma de conduta. Então eu vou criar minha forma de agir, através da maneira como eu enxergo o mundo, conforme eu creio, ou seja, da minha religião. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, sim, com o tipo de religiosidade de determinada pessoa. O apóstolo Paulo diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, a falsa religiosidade ou a má religiosidade corrompe os bons costumes também daquelas pessoas que estão acompanhando. Não, isso não tem nada a ver, Júnior, tem tudo a ver. Então, a forma como a pessoa segue, até mesmo a Cristo, se é de uma maneira deturpada, Júnior, tem crente deturpado? Claro que na Memorial não, irmãos, mas tem igreja por aí que tem. Então a gente precisa aprender a não seguir um cristianismo deturpado e tomar cuidado com pessoas que o seguem também. Então vou falar algumas coisas aqui que você vai falar, mas tem no nosso meio também, no meio cristão? Tem. Mas primeiro eu vou mostrar as cosmovisões para vocês. Aí que eu acho que eu travei aqui. Tipos de cosmovisões. Existem pelo menos 7 tipos que definem a interpretação da realidade e as formas de crença. São 7 tipos diferentes de maneiras de enxergar o mundo baseado em crenças, em religiões, tá bom? Vamos aprender uma de cada vez? Eu coloquei logo as 7 na mesma página para ficar mais fácil. Eu não sei se vai dar para enxergar, deixa eu ver. Vai. A primeira, chamada de, a número 1 lá em cima, ó, teísmo. Teísmo vem de theos no grego, tá? Deus. Existe um ser pessoal, a religião teísta acredita que existe um ser pessoal, ele é único, ele é transcendente, ele não é um ser humano como ele é transcendente, que também é imanente, ou seja, ele tem contato conosco, em sua natureza intrínseca, ou seja, porque ele quer manter contato conosco. Exemplo de cosmovisão teísta: judaísmo, cristianismo e islamismo. É considerado religião teísta, tem um Deus, que ele é superior, ele é transcendente a nós, mas que ao mesmo tempo ele comunica-se conosco, porque ele tem uma natureza própria que quer manter contato conosco. São 3 religiões. Então elas são iguaizinhas? Não, calma que depois nós vamos falar disso, tá bom? Mas existe a cosmovisão teísta que é baseada nessas 3 religiões. A número 2, existe o ateísmo. A negativa, no grego é uma negativa, é não teísmo, não tem Deus. Não existe nenhum ser que transcende a matéria. É assim que o ateu acredita. Não tem nada, é só matéria. O universo físico é a única realidade existente, sendo autossuficiente e autônomo. Não precisa de nada nem ninguém, o universo. Ele só precisa dele mesmo. Não existe, portanto, nenhum tipo de divindade fora ou dentro do universo. O que existe é só o universo e as coisas materiais. É assim que o ateísta acredita. Exemplo: Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, filósofo que visitou o Brasil, infelizmente a gente teve aquele sujo aqui no Brasil, e outros mais. Mas aqui eu mostrei nomes principais. Você fala, pensei que você ia citar nome de religiões. Eles criaram ideologias que infelizmente estão sujando a mente de muitas pessoas até hoje. Tá? Nietzsche, por exemplo, tem um livro chamado A Morte de Deus. Quando você lê, tudo bem que ele não quis dizer que Deus morreu, mas ele quis dizer... A morte de Deus não há necessidade de Deus, numa sociedade que tem tanta tecnologia e tanta ciência, para que Deus? Para que vocês precisam ainda de acreditar em Deus? Então ele criou esse tipo de visão materialista, tá bom? Isso é ateísmo. Número 3, existe o deísmo. Existe um Deus transcendente para o deísta, porém esse ser não possui qualquer tipo de imanência, ele não vem aqui falar conosco. Onde ele está? Algum lugar, sei lá, o universo é tão grande, ele está por aí.
nega qualquer possibilidade de sobrenaturalismo, ou seja, ele não entra em contato conosco, não interfere na nossa vida, e consequentemente qualquer tipo de inspiração escriturística de qualquer nível. Não dá para ler sobre ele em lugar nenhum. Os deístas, por exemplo, eles acreditam que se tiver uma divindade, a divindade é você mesmo. É só buscar dentro de si mesmo o poder que vai emanar de você. Aí a gente vai para o humanismo e outros ismos do inferno, que tenta ensinar que a gente é Deus de si mesmo, tá bom? Exemplos: Voltaire foi um deísta, humanista. Thomas Jefferson, eu estou falando do terceiro presidente dos Estados Unidos, ele era deísta. Thomas Paine, que também foi um filósofo, pensador, também da parte do deísmo humanista. Aí isso aí é colocado em alguns pensamentos religiosos. No nosso meio teológico a gente teve também. Você ouviu falar em pastor, teólogo, deísta? A gente teve, gente. A gente acaba aprendendo. Você vai para a faculdade do mestrado, o pastor está falando tanto de continuar estudando, eu fiz mestrado lá na teológica. Lá eles ensinavam para a gente tomar cuidado com os deísmos que entram também. Por exemplo, Rudolf Bultmann, Jack Miles, esses caras que são, entre aspas, teólogos, eram pastores, mas acreditavam que não, mas Deus está em algum lugar tão longe, que ele deu corda e falou, se vira aí com o mundo. E existe, isso entra e acaba sendo ensinado. Deixa eu virar aqui o meu também, isso. Agnosticismo, gnosis no grego é conhecimento, agnosis é não conhecimento. Não podemos compreender a realidade última de nada, segundo o agnosticismo, apenas a aparência, portanto, não podemos saber de fato se há ou não Deus. É assim, Deus é tão profundo, que não dá para eu conhecer sobre Deus. Para que eu vou ficar perdendo tempo indo para a igreja, lendo Bíblia, se Ele está tão além, que não dá para alcançar Ele? É perda de tempo. Exemplos: Immanuel Kant, Thomas Huxley. Panteísmo, panteos no grego, pan é tudo, teos Deus. A totalidade do universo físico é Deus. Então quem é o Deus? É tudo, é todos, ao mesmo tempo. Por isso que é panteos, tudo é Deus. Não existe nenhum ser além da matéria, pois a totalidade da existência física, em qualquer nível que o próprio universo, com sua complexidade, é igual a Deus. Ou seja, você pisou na pedra e tropeçou nela, tropecei em Deus, Senhor, agora tenha misericórdia. Tudo que você vê é Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Exemplos: algumas formas de hinduísmo, zen budismo e ciência cristã. Tem uma igreja da ciência cristã muito grande lá em Santana, lá em São Paulo, tá bom? Eles acreditam que o que você precisa aprender é alguns passos, alguns processos naturais de cura, através da palavra, através do movimento das mãos, e aí você movimenta a própria natureza, e a natureza cura as pessoas. Foi isso que, segundo eles, Jesus quis ensinar. Então eles falam, é porque tudo é Deus, inclusive a palavra. Você movimenta átomos, que os átomos entram nos ouvidos da outra pessoa, aí fica aí eu falo, meu Deus, deve ter fumado repolho para falar isso. Não é possível. Outra coisa, irmãos, panenteísmo. Isso aqui já aumentou, não é mais panteísmo. Pan, ente de ontos, de ser, e teísmo. A totalidade do universo, olha como eles aumentam, e sua manifestação não física, agora não é só o universo físico, até a manifestação não física, constitui o ser chamado Deus. Então no panenteísmo, pode ter também alguns seres, alguns poderes, algumas energias cósmicas que podem te ajudar também, porque isso é Deus. O universo, portanto, seria o corpo de Deus e sua parte não física, a mente de Deus. Olha como eles são filósofos. Expressa um Deus constituído de dois princípios complementares, mas não dualista. Eu estou pisando em Deus, mas quando eu penso, tem algumas experiências de pensamento espiritual, é porque Deus está pensando em mim agora. Então é nós pensando um no outro, o outro tocando no outro, é aquela coisa bem zen, assim, bem filosófica. Exemplos: Alfred North, Charles Hosner e Schubert Ogden. Todos eles são camaradas misturados com espiritualismos, mas eles não montam religião, eles colocam as ideias panenteístas deles no meio das religiões, fazendo livros,
colocando no YouTube vídeos. Se você procurar esses nomes, você vai ver vídeos deles, de alguns deles, outros não tem, porque é da época já muito antigo, antes do YouTube, mas tem livros desses caras que ficam entrando em algumas religiões espiritualistas, tá bom? E por último, gente, politeísmo, vários, teísmo, deuses. A crença em muitos deuses, finitos ou infinitos, que influenciam o mundo. Negam que qualquer Deus infinito transcenda a matéria, pois estão relacionados com algum princípio da natureza ou mesmo algum elemento, pau, pedra, vento, Capitão Planeta, né? Água, vento. Eu lembrei, na hora que eu digitei isso aqui, eu lembrei do Capitão Planeta. Você lembra também, irmão? Eu também. Hã? É, pai Planeta? Exemplos, a Wicca, gente, está fazendo grande sucesso lá na América do Norte, que é a religião das novas bruxas, as bruxinhas, bonitinhas, sabe? Aí fala, mas não tem nada a ver. Tem! Mas elas só fazem algumas coisinhas graciosas. Você sabia que começa assim? Depois elas começam a matar gatos, bichinhos, e começa a fazer algumas ofertas. Você sabia que 3 horas da manhã, todos os dias, 3 horas da manhã, elas acordam para orar a divindade delas e para que as outras religiões que elas chamam de falsas caiam por terra? E você com preguiça de orar 3 horas da manhã, quando Deus te desperta, você já viu? E as Wicca, tudo lá, Wiccando a noite inteira lá, e você com preguiça e eu com preguiça. Sabe o que é bom a gente fazer? Orar. Acordou? Não é para a gente ir contra a Wicca, mas ir a favor de Deus. Fala, Senhor, converte esse povo. E cultos afros também, tá bom? Os cultos afros normalmente têm algum envolvimento nessa parte de politeísmo. Amém. Olha só, até aqui. Não precisa decorar isso, tá? Depois eu falo com o pastor Oswaldo, aí eu peço para ele, se ele permitir, colocar lá no aplicativo, tá bom? Esses slides. Essas são as mais comuns, 7 cosmovisões mais comuns e algumas religiões que saem dela. Ai, Jesus, eu vou ter que falar isso. Porém, no meio evangélico, cristão, protestante, alguns irmãos abençoados, vou falar agora igual o pastor Won fala, por faltar um pouco mais de cultura cristã na pessoa, que é ler Bíblia já há um bom tempo, seguir o que Deus manda, acaba pegando emprestado, empresta um pouco disso, pega um pouco daquilo, põe no liquidificador, aí apresenta um negócio que você fala, é cristianismo, não é cristianismo? Que trem é esse que está me apresentando aqui? Porque pega um monte de cosmovisão e esquece que a nossa cosmovisão, ela tem que ser transformada. Está lá em Romanos 12, 1 e 2, para que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, senão você segue cosmovisões das mais variadas possíveis e deixa a Bíblia Sagrada de lado. Tudo bem? Respirou aí um pouquinho? Tudo bem? Júnior, e daí? Como é que eu faço agora para entender melhor tudo isso? Saber me defender de tudo isso? Então, agora nós vamos começar a entrar em umas partes bem interessantes também. E aí, de vez em quando, você vai reconhecer que você fala, eu já vi isso na TV. E era de um povo que tem um nome parecido com a igreja também. Eu já vi ali no bairro vizinho. Nós vamos reconhecer algumas coisas, tá bom? Ao invés de eu citar nomes direto agora, eu só vou falar, tudo bem? Para não machucar o irmão que vai assistir, provavelmente o meu amigo da outra religião, ou da outra visão, que pode assistir depois também na internet, ele fica, está me atacando pessoalmente. Não. Uma das coisas principais que nós temos que fazer é refletir, pensar. As perguntas movem o mundo, então vamos perguntar. Eu gosto de conversar com gente de outra religião, porque eu não fico atacando, eu faço perguntas. E eu sempre falo, Alá vão ter, faça a pergunta também, eu estou aqui. Se eu não souber a resposta, eu pergunto para o pastor Oswaldo e para o pastor Aderson. Mas eu estou aqui para você fazer pergunta. Então vamos lá aprender umas coisinhas a mais? Pluralismo religioso brasileiro. Nós brasileiros somos a bênção no mundo. Não está mais servindo no outro país, manda para cá. Fez sucesso, você manda para cá.
Ah, mas a gente queria isso, mas já tem o outro, mistura tudo. A gente vai misturando. Tudo a gente gosta de misturar. Você sabia, por exemplo, que o nome Umbanda é banda um? É uma banda só, das religiões afro, do catolicismo. Eles juntaram algumas das religiões indígenas aqui do Brasil, aí junta tudo, banda um, uma banda só. Por isso quando você vai na Umbanda, aliás, não vai na Umbanda, mas como eu sou pesquisador, eu tive que participar de alguns encontros para dar uma bisoiada lá. Aí você olha e fala, mas isso aqui é católico. Aí não, isso daqui eu já vi no... Não, mas isso aqui, aí você fala, banda uma banda só. Formam tudo, põe no funil e sai isso daqui. O Brasil é muito pluralista na questão religiosa. Percebemos um grande número de pessoas identificadas como sem religião, por exemplo. Mas ela é religiosa? É. Mas você fala, mas qual é a tua religião? Não tem, minha religião é Deus. Minha religião eu creio. Para mim, aí começa, para mim, eu acho, aí tem achólogo, pensólogo, tudólogo, tem tudo. E a pessoa crê do jeito dela. Sem religião não são ateus, tá bom? Mas pessoas que, apesar de possuir crenças definidas sobre vários aspectos de sua experiência espiritual, não fazem parte de nenhum sistema religioso definido por meio de dogmas e doutrinas, mas são religiosos. Vem para cá, ele vem, aí vai para lá, ele vai, aí acredita nisso, acredita naquilo. E são pessoas que a gente pode continuar orando por elas e explicando para elas o Evangelho, só que a gente também não pode esquecer que outras pessoas estarão explicando também outras doutrinas para elas. Então a gente precisa ser bem sábio também nessa questão, para não ficar só vivendo o Evangelho de filosofia. O Evangelho é prática, é estilo de vida. Porque por filosofia, o mundo já está bem cheio de filosofias religiosas, tá bom? Mas calma que nós vamos falar como fazer isso. Eu coloquei lá um desenho lá, os com religião e os com Deus, porque é como eles pensam, tá bom? Você que está lá dentro do aquário, você tem religião. Eu sou livre. Eu não preciso congregar numa igreja, eu sou livre. Você que é preso. Então, tem essa imagem ilusória de que eles são livres e nós somos presos, porque você tem uma religião antes de Deus. E na verdade tem um provérbio chinês que diz que aquele que tem sua religião como um Deus, nunca terá Deus em sua religião. E é verdade, se você segue um tipo de religião, até a religião cristã, como se fosse um Deus, e não o Deus da religião, realmente você nunca vai ter Deus na sua religião. A gente serve a Deus, o Deus da Bíblia, dentro da igreja batista, memorial, mas Deus é o dono, é o soberano, Ele quem está entronizado, tá bom? Pode ver que aqui nós congregamos numa igreja que os pastores não são donos da igreja. Júnior, e quando eu encontrar esse povo de outra religião, como é que eu vou agir diante deles? Por isso que eu coloquei esse tópico aí, compartilhando a fé com adeptos de grupos não cristãos. Não precisa falar de qual tá bom? Só levanta a mão quem tem. Alguém aqui tem familiar de outra religião? Tem? Seguidor de outra religião? Tem, não tem? É facinho evangelizar o familiar? Não, tem também? É facinho evangelizar? Não é. Principalmente familiar. Principalmente familiar. É o mais difícil. Por quê? Porque de vez em quando eles estão com você, às vezes você faz encontro de Natal, aí todo mundo está junto, aí você pega e fala o que não era para ter falado, faz o que não era para ter feito, aí você fala, aí o outro fala, ainda fala que é crente. Já viveu isso? E aí onde alguns de nós erramos, porque a gente fala assim, é verdade, eu tenho que ser perfeito. Não, e a gente esquece de pedir perdão, fala, eu sou pecador. Não vou fazer mais, eu vou seguir o vai, não peques mais. Mas, gente, eu sou falho, desculpa, eu não devia ter falado. Família, amigos, não devia ter feito. Mas pedir perdão e mostrar que nós somos seres humanos, que estamos em construção. Sabe aquelas camisetas escritas assim, 100% Jesus? Eu não gosto de comprar, eu não compro. Porque eu não consigo ser 100% Jesus. Eu não sei quantos por cento eu consigo, mas 100% eu não consigo.
Esse dia eu estava falando até para minha esposa, se fosse para eu mandar fazer um negócio aqui escrito na minha camiseta, falando de Jesus, eu colocaria assim, em construção. Eu estou em construção. O pastor pregou hoje, sempre aprendendo. Hoje eu aprendi mais com a palavra. Semana passada eu aprendi mais. Tem coisas que acontecem na minha vida, até as negativas, que eu falo, por que eu não percebi isso antes? Mas tá bom, vou aprender com essa situação também. E como é que nós vamos evangelizar os adeptos de grupos não cristãos? Lá em Mateus 28, 19 e 20, nos ensina, entre as várias características do cristianismo bíblico está de que é e sempre será uma religião proselitista. Prosélito é fazer pessoas que creiam nela também. Então, primeiro, não tem essa de falar assim, eu entro num lugar e sou neutro, ninguém percebe que eu sou crente. Aí tá difícil também, viu? Difícil. O pessoal tem que perceber que você tem um palavreado diferenciado, um comportamento diferenciado, sim. Nós somos seguidores do Cristo que evangelizou, que evangeliza e que nos deu essa autoridade para evangelizar. Não para ser o chato de galocha em todo lugar que chegamos, mas para mostrar Cristo através da nossa fala, do nosso comportamento. John Stott, ele disse uma frase muito importante, ele disse assim, pregue sempre, fale só quando necessário. Mas eu pensei que pregar era falar. Não necessariamente. Pregar é se comportar. Se comportar de maneira diferente. Mas lá na minha família todo mundo faz, todo mundo isso, então, mas você não é todo mundo. Mas eles podem, você não pode. Por quê? Porque eu não quero desagradar a Deus. Eu quero ter uma vida evangelística. Você falou sim para Jesus, então você se comprometeu com Ele. Então sim, nós servimos um Cristo e uma, entre aspas, religião proselitista, que mostra o Evangelho. Por isso que lá em Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto vão, olha que ele está mandando ir. Mas não é só para ir, façam discípulos de todas as nações. Discípulos no grego, discipuloi é aprendizes, alunos, meus alunos não. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alunos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. É como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês não vão estar sozinhos nesse momento do evangelismo. Os sinais seguirão os que creem. Você não precisa ficar correndo atrás de sinal também. Eu vou lá em igreja tal, naquela igreja fulana, lá, falar que tem um monte de sinal acontecendo lá. A Bíblia fala que é os sinais que vão seguir os que creem. Eu li uma historinha uma vez que dizia que um gato velho, claro que gato não fala, mas nessa historinha ele falava, tá bom? O gato estava lá deitadão, um gato bem velho, e um gato novinho correndo atrás do rabo e caía tonto. Aí corria atrás do rabo e caía tonto. Aí chegou uma hora que o gato velho sorriu e falou assim, o que você está fazendo, menino? E o gatinho novo falou, é que eu aprendi que o dia que nós gatos alcançarmos o nosso rabo, nós seremos animais sábios. E o gato velho sorriu e disse, só que você não aprendeu que é o rabo que segue nós, e nós nos equilibramos com ele, e não nós que temos que correr atrás dele? Corra, pule, e deixe o rabo entrar em equilíbrio com você. Tem crente correndo atrás do rabo, indo atrás de sinal, e esquece-se que o maior sinal já é a palavra de Deus, e quando Deus quiser fazer uma manifestação, alguma coisa, aqui Ele vai fazer aqui, no nosso meio, vai usar os nossos pastores, os nossos líderes. Eu não vou correr atrás de nada, porque os sinais acompanham os que creem. Nós somos uma igreja que crê, irmãos. Uma igreja que segue Bíblia, e não precisa correr atrás de nada. Por isso faz-se necessário também obtermos um conhecimento básico das nossas doutrinas fundamentais, para que nosso diálogo com os não cristãos se torne frutífero e promissor para o reino de Deus, e para não confundirmos-nos em nossa própria fé. Porque também não adianta você ir tentar evangelizar uma pessoa de outra religião, de outra fé, e você nem conhece a tua. O pastor falou isso no domingo passado, o pastor Aderson. Ele falou, e a nossa fé? Você entende algumas coisas? Por quê? Porque senão você vai chegar lá, não vai saber explicar nada para outra pessoa. E além de tudo, a pessoa vai te fazer umas perguntas bem difíceis, e você vai sair, meu Deus do céu, será que eu estou seguindo o caminho certo?
Porque você não entende das coisas fundamentais. Ai, Júnior, então tem que fazer teologia, tem que fazer bacharelado, mestrado. Não, é ler Bíblia, orar, continuar aprendendo como nós aprendemos no culto hoje. Continuar aprendendo com a palavra de Deus. Está com alguma dúvida? Vem perguntar. E isso vai fazendo com que você vai se alicerçando nas doutrinas fundamentais. Por isso que lá em 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Mais do que palavras, é a nossa vida, falando com amor, respondendo com serenidade. Mas por que você crê desse jeito? Mas por que você responde? E muito mais, se comporte da maneira cristã. O nosso comportamento é o maior motivo de evangelizar vidas. Na época em que a igreja estava sendo perseguida lá, no ano 100 até o ano 300 depois de Cristo, segundo o próprio Eusébio de Cesareia, historiador, um dos historiadores cristãos, que veio lá no ano 300 e alguma coisa, ele dizia que a cada crente que morria lá na arena, comido por leões, queimado por fogo, 10 novos cristãos surgiam na arquibancada dizendo: que comportamento lindo dessas pessoas, que lindo o que eles fazem, não desistem da fé e continuam nos abençoando, porque muitos cristãos que morriam na arena não amaldiçoavam as pessoas, abençoavam, oravam por elas, igual você, quando você está passando luta. Você já viu como você faz? Quando as pessoas te perseguem também, você também faz isso, não é? Faz assim com a cabeça, irmão, para eu ficar feliz, né? Isso, eu sei que você faz. Aquela pessoa falou mal de você e você fala: está abençoada em nome de Jesus. Jesus vai mostrar para você que Ele é maravilhoso, você não precisa falar mal de mim. Aquela pessoa vai e te dá uma fechada no trânsito, você fala: Deus abençoe tua vida e tua família, meu irmão. Porque tem crente que quer falar língua esquisita, né, no carro, fazer imposição de dedos, né? Sente um fogo que sobe e desce, quer ser arrebatado do carro, passar, mas nós não, porque a gente quer se comportar como cristão, porque o que vai evangelizar o mundo é o nosso comportamento, e aí sim a nossa fala sobre a nossa fé. Algumas precauções. Tá, eu entendi, Júnior, que eu tenho que evangelizar. Eu nem sei para onde vira isso, irmãos. Precauções. Júnior, eu quero evangelizar. Tome algumas precauções na hora de evangelizar os adeptos de outras religiões. Primeiro, aprenda o máximo que puder acerca do grupo que almeja evangelizar. Aquela pessoa que você vai evangelizar é de qual grupo religioso? Você sabe quem foi o fundador, por que fundou? Você sabe a fé deles, que é baseada em quê? Qual das cosmovisões eles acreditam, aquela que nós passamos? E quais as doutrinas bíblicas que você pretende abordar? Mas você vai falar: eles acreditam dessa forma, então essa é a doutrina bíblica que eu quero abordar deles, eu quero conversar sobre isso. Aprenda um pouco mais sobre eles, para não chegar lá falando um monte de coisa que a pessoa fala: não é o que eu creio. Não, você está com informações erradas sobre mim. Aí você vai lá e ensina uma coisa que a pessoa não está nem necessitando daquilo. Não, aprenda quem é a pessoa, qual a religião que ela segue, qual é a doutrina fundamental deles, para que você possa chegar lá e falar assim: posso conversar com você sobre isso? Ou ela te fez uma pergunta. Aliás, perguntinha básica: você conhece de forma sólida as doutrinas fundamentais de sua fé cristã? Porque senão a pessoa vai devolver com a outra pergunta para você, e você vai falar: bem, espera aí que eu vou chamar os universitários, porque nem eu sei, mas calma. Você conhece? Por exemplo, as 4 bases da teologia da graça, que é: somos salvos pela graça. São 4 colunas que você tem que saber, basicamente. E eu já vi o pastor Aderso ensinando isso aqui no ano de 2023, quando eu comecei a vir aqui na Memorial. Em outubro ele estava ensinando lá a fé, arrependimento, conversão. Aí ele falou sobre
criação, Deus é criador de todas as coisas perfeitas, Deus não criou o mal, a queda do homem que trouxe o mal para o mundo, depois veio a redenção no Senhor Jesus Cristo, que é a salvação, como é a salvação, e por último a consumação ou glorificação, que é quando nós formos habitar com o Senhor Jesus Cristo. São as 4 colunas fundamentais da nossa fé. Então se você falar assim, o Júnior falou que eu tenho que aprender as colunas da fé, quais são elas? São 4, é isso aqui, ó. É isso daqui. Ninguém está falando para você assim, olha, só depois que você pegar o diploma de... Não. É isso aqui. E a Bíblia está explicando sobre criação, queda, redenção e consumação. Então, primeiro, saiba quem você vai evangelizar e entenda a sua fé também. Senão fica difícil, tá bom? Senão é você que vai sair evangelizado. Aí você sai com o mar dentro do barquinho, ao invés do barquinho dentro do mar. Bom é o barco dentro do mar, ruim é o mar dentro do barquinho. Então o mar não pode entrar no barco, tá bom? Tem que entrar, passar pelos maremotos e sair vitorioso. Segunda precaução, irmãos. Lembre-se de que quem convence ao Espírito Santo não é você. Não, mas eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, eu tenho um linguajar assim, eu fiz curso de não sei o quê, não somos nós. A gente não consegue convencer. Mas a gente é meio difícil ser convencido de pecado. Você sabia que na psicologia a gente aprende uma coisa? Todo mundo tem 10 segundos de sanidade mental, logo que falam um não para ela, ou quando tentam falar alguma coisa contra a pessoa. Dá 10 segundos de insanidade mental na pessoa. Qualquer pessoa, por mais humilde que ela seja, se você chegar para uma pessoa e falar assim, não é para fazer, dá um choque essa palavra não. Dá uma vontade de falar assim, falar igual o pastor Aderso, quando ele está brincando, ninguém manda em mim. Porque todos nós, é ruim você receber um não. Às vezes você está falando uma coisa ali bonitinha, alguém fala, não, como não? Eu queria fazer, aí depois que você fala, entendi, eu ia cair, eu ia me machucar. Mas é difícil receber um não. É muito complicado. Então imagina se chegar para uma pessoa, irmãos, imagina uma pessoa tem uma vida inteira lá, fazendo as atitudes dela, pensando do jeito que ela pensa, falando o que ela pensa, de repente chega você e fala assim, está tudo errado que você viveu até hoje. Calma. A pessoa não vai aceitar de pronto, assim, sim senhor, é verdade, eu segui tudo errado. Não, vai ser difícil para ela. Ainda mais quando você fala de pecados. E tem uns pecados, irmão, que parece uns gremlins. Lembra dos gremlins, os bichinhos gremlins? Eles são bonitinhos, fofinhos. Você só não pode molhar e nem dar açúcar para os bichos. Lembra dos gremlins? Você não é da sua época. Não é da sua época, é Letícia, né? Não é da sua época, Letícia. Mas é verdade. Os gremlins, quem depois quiser pesquisar, dá uma pesquisa lá, eram os bichinhos fofinhos que vieram do espaço. Lembra, irmã? Vieram do espaço, aí era tudo bonitinho, e o menino criava, aí depois ele deu açúcar para os bichos, misericórdia, eles começavam a crescer. E depois molhava, eles começavam a se multiplicar. E ficava grande, feio, querendo morder as pessoas. Pecado é assim, irmão. Então, a pessoa no início do pecado, principalmente, ou quando está ruim, mas está bom, é um gremlin para ela, um gremlin bonitinho. E você chega lá para ela e fala logo de cara, isso está tudo errado, isso te leva para o inferno. Calma. Não é você que vai convencer. Sabe o parente que é difícil? Aquele parente, eu sei, gente, ainda mais quando você mora com a pessoa, ela mora vizinha, você está lá direto, é mais difícil mesmo. Mas não é você que vai convencer, você vai ser instrumento. Mas você não é a base de convencimento. Está lá em João 16, 7 a 11. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Olha o que ele está falando, é melhor eu ir, porque a planta só nasce depois que a semente morre. Então eu vou, hoje eu estou com vocês em um lugar de cada vez, mas quando eu for, eu vou estar em todos os lugares, em todos os momentos, que é o Espírito Santo que vai habitar em vocês, e eu vou estar na pessoa do Espírito Santo ali, é a Trindade. A ação de um é a vontade de dois, é a Trindade, sempre agindo, inseparável. Olha que lindo, quando ele vier, olha só, ele vai convencer o mundo do pecado, é ele.
da justiça e do juízo. Mas o que é isso? Ele explica depois, ó. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Qual é o maior pecado? A falta de fé. Ah, mas aquela pessoa precisava crer em Cristo. Então a fé é dada por Ele, não é por você. Não é você que vai lá, suas palavras mágicas, cheias de átomos bons, vão entrar nos ouvidos daquela pessoa. Não é, irmão. É o Espírito Santo quem vai direcionar o que você está falando, vai colocar na prateleira certa do coração e da mente da pessoa, vai trabalhar aquilo no coração. É o Espírito Santo quem vai convencer a pessoa do pecado da incredulidade, porque o maior pecado é não crer. Aí ele diz assim, da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Ele fala, quem convence o ser humano de que o que aconteceu na cruz foi algo justo? Foi o bater do martelo do juiz falando assim, é isso quem paga todo o pecado do mundo. Isso foi justo. Tem gente que olha para a morte de Cristo no Calvário e fala assim, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Eu não pedi, ele morreu porque quis. Não, é porque era necessário. Senão o mundo nem seria mais mundo hoje. Ali foi um benefício até para os que não creem, porque se Jesus não tivesse morrido naquele momento, o mundo já não existiria mais. Então, quem vai convencer o ser humano de que sim, aquela morte foi vicária, foi sacrificial, foi em prol de, e aquela morte foi justa? É o Espírito Santo de Deus, irmãos, porque olhar pelo mundo científico, filosófico de hoje é loucura, um camarada morrer por alguém que ele nem conhece, segundo a cabeça deles. Vou contar uma história rápida para vocês, que eu li, e foi verídica. Era um testemunho de um pastor, ele estava pregando numa determinada igreja, e tinha alguns jovens visitando aquela igreja, jovens não cristãos, agnósticos, não, eles eram agnósticos, que hoje está na moda também, né, a palavra agnóstico, e eles estavam lá, e aquele pastor começou a pregar, e um dia aquele pastor disse assim, Jesus Cristo morreu lá no Calvário, por mim, por você e tal, da mesma forma que um dia, um homem que tinha um filho cristão, um pastor tinha um filho cristão e um amigo do filho dele que era não cristão e que eles estavam evangelizando aquele rapaz, mas aquele rapaz tinha dificuldade de crer em Cristo. E um dia esse homem, esse pastor, foi pescar num rio, estava o pastor, o filho dele cristão, e esse rapaz, amigo do filho não cristão. E teve um momento que veio uma tromba d'água, que era aqueles rios onde, quando começa a chover, lá em cima, lá vem tromba d'água, virou o barco, todos caíram, o barco foi levado, e é interessante que, quando todos caíram, o pai conseguiu se segurar numa árvore que estava ali próximo, mas o filho estava num redemoinho assim, e o amigo do filho também, e o pai estava com uma corda ali perto, e ele tinha que jogar a corda para um dos dois. E ele falou, filho, eu vou jogar a corda. E o filho disse, não, joga para ele, pai. Joga para o meu amigo. Eu sirvo a Cristo. Se Cristo quiser me salvar, Ele vai me salvar. E o pai teve que fazer uma escolha. E jogou a corda para o menino não crente. E o filho dele sumiu no redemoinho e morreu. E aquele pai salvou aquele rapaz, que com o comportamento e escolha do pai, ele aceitou a Cristo e foi servir a Jesus. Acabou o culto. Aqueles 3 rapazes furiosos foram lá para o pastor e falaram, isso é um absurdo. Isso não existe. Isto é um absurdo. Porque ele tinha falado assim, Deus fez a mesma coisa, jogou a corda para nós. E Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele falou, isso não existe. O Senhor inventou essa história para tentar nos convencer. Isso é mentira, é balela. Como o Senhor pode provar que uma história dessa é verdadeira? E ainda fala que um Deus faria a mesma coisa. E aquele pastor daquela noite disse, a história é verdade. Eu sou o amigo do filho que morreu. Aquele pai jogou a corda para mim. E eu sirvo a Cristo até hoje. Porque um dia eu entendi que Deus fez a mesma coisa por mim. Deixando o filho dele morrer lá no Calvário. E hoje eu sou pastor de igreja, porque um dia alguém escolheu jogar a corda para mim. Gente, quem é que convenceu aquele homem? Foi o comportamento de um pai,
Foi o Espírito Santo mostrando que aquilo que aconteceu no Calvário foi justo. Só pregue, só viva. Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração daquelas pessoas. E do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Só quem convence a humanidade de que Satanás, apesar de estar aí tentando destruir tudo e todos, mas ele já está julgado, está dominado, já está condenado, no fim da história, é o Espírito Santo também. Porque senão esse ser maléfico vai continuar colocando medo, mostrando que ele é o poderoso, que ele quem manda nas regras do mundo. É só o Espírito Santo quem pode falar, não senhor, quem manda nisso aqui é Deus. Ele continua sendo soberano. Então, segunda precaução, continue pregando e continue vivendo a sua vida como cristão. Você quer evangelizar aquela pessoa, deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra, tá bom? Não será você. Terceira precaução, irmãos. Não pretenda fazer do encontro com o adepto apenas um teste de conhecimento e tentar humilhá-lo, tá bom? Porque tem aqueles que lê bastante e falam assim, mostrar para ele que não sabe é nada. Aí vai lá e fala um monte de palavra difícil, fala um monte de filosofia cristã difícil. Ainda mais quem tem teologia, muito cuidado, tá bom? Por quê? Porque aí começa, porque no grego diz, o hebraico fala, o aramaico, agora eu vou soltar umas línguas estranhas no meio, aí pronto, vou convencer a pessoa. Não, calma. Não tente humilhar aquela pessoa, não é pela humilhação. Você não está competindo com ela nada. Júnior, mas eu conheço gente de outra religião que você cita um versículo e ele cita outro. Cita um versículo e cita... Já eu vou te ensinar como fazer. Porque tem uma determinada religião, já eu cito o nome também, que eles chegam lá e abrem um versículo isolado e toma, e tenta explicar aquele versículo. Aí você fala, mas também está escrito, aí você vai e fala, não, mas também, e eles têm versículo de cor e salteado. Quanto mais você saca versículo, mais eles vão sacar outros versículos. Não sabe nada do contexto, é um povo que não sabe, você vai para o contexto, ele não volta, não, pera, ele fica tudo perdido no contexto do versículo. Mas sabe tudo que é versículo de cor. Então você não está lá para ficar fazendo competição. Por isso que lá em Judas 22 e 23 diz assim, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Primeiro, tenha compaixão do crente, do irmão que está vacilando na fé. Mas é que eu fui lá num movimento, aprendi, você fala, meu Deus, esse movimento não é nem bíblico. Calma, tenha compaixão dele. Ele errou, ela errou. Deturpou a cabeça, tenha compaixão. Não adianta você ficar competindo e humilhando essa pessoa. Calma. Lembra, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Outros, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Porque tem uns que já estão tendo atitudes tão deturpadas, você fala, meu Deus, é inferno na certa. Calma. Jesus pode fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, tá bom? Mas é Ele quem vai convencer essas pessoas que você fala, mas já está num caminho totalmente... Calma, vamos ter paciência e vamos ter fé. Tem uma frase da Abrali, eu acho muito bonito, que é a Associação Brasileira das Crianças com Leucemia. Eu acho tão lindo o slogan deles. Eles dizem assim, 100% de esforço, onde há 1% de esperança. Oi, gente. Olha o que eles estão dizendo. Mas só tem 1% dessa criança. Eu vou dar 100% como médico, como psicólogo, como seja lá o que for, porque há 1% de esperança. Você olha para aquela... Sabe aquela pessoa, seu parente, seu amigo, você fala, ixi, ali já está só o pozinho da rabiola, já está no bico do corvo, já está indo para o inferno. Já. Tem 1% de esperança? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Não fique competindo com essa pessoa. Dá tempo de salvá-la ainda das chamas do inferno. Terceiro, e de outros ainda, tenham misericórdia. Porque tem hora que você tem que ter misericórdia. Vai falar umas coisas, vai fazer umas coisas. Mas façam isso com grande cuidado, grande cautela. Odiando os pecados que contaminam a vida deles. Os pecados e não as pessoas. Não odeie as pessoas. Odeie as práticas. Que prática ruim, que prática enganosa que essa pessoa está fazendo. Mas essa pessoa, ela pode sim se converter. Porque eu vou continuar pregando e vou continuar vivendo o Evangelho. Então, não faça do encontro aquela briga de conhecimento. Quem sabe mais, tá bom? Gente, por que é importante nós seguirmos isso daqui que nós passamos até agora? Porque... eu preciso entender que um dia eu também fui um sem rumo.
Não precisa falar qual, tá bom? Porque não vai dar tempo. Quem aqui, antes de ser cristão evangélico, veio de outra religião? Bastante pessoas, não é? Gente, como que é seu nome? Avelina? Posso falar para eles? O que a irmã Avelina está falando? Na família dela lá, eram católicos, mas os pais levavam na igreja evangélica. Ela já disse até uma vez lá que eu quero ir conhecer o candomblé. Aí alguém lá da família dela falou assim, deixa eu te falar o que acontece lá. Aí vocês querem ir? Não, melhor não. E ela hoje está servindo a Cristo na igreja evangélica. Gente, olha que legal. Alguém um dia se preocupou conosco. Quem veio de outra religião, alguém falou, é o Evangelho, é a Bíblia. Sabe, eu quero agora fazer um desafio para você, para a gente terminar essa aula aqui. Sabe aquela pessoa que teve paciência de ser instrumento de Deus, você que veio de outra religião, ou você que nasceu já em lar cristão, mas você demorou para falar assim, agora eu tomei uma decisão verdadeira. Agora eu tomei decisão mesmo. Você já parou para pensar naquela pessoa que teve paciência com você e foi orando? Às vezes dava umas bronquinhas, mas paciência, continuou orando. Sabe aquela pessoa? Não é pai da fé, mãe da fé, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando daquela pessoa que foi instrumento de Deus para orar, para falar do Evangelho, para te convidar a ir a uma igreja um dia. Você está lembrando dessa pessoa agora? Quem está lembrando? Você está lembrando dessa pessoa? Eu quero terminar a aula agora, fazendo com que nós oremos, agradecendo a Deus pela vida desses instrumentos de Deus. Talvez foi um parente, um amigo seu, um conhecido, alguém que nunca mais você viu. Talvez Deus até recolheu a pessoa que falou do Evangelho para você, mas nós vamos agradecer a Deus agora pela aula e por essas pessoas que foram instrumentos nas nossas vidas. Até quem nasceu já em lar cristão, foi meu caso também, mas que cabeçudo, demorei, enquanto minha mãe teve toda a paciência de orar, e eu lá nas madrugadas, quando voltava de manhã, caindo nas carçadas, minha mãe lá orando por mim, me esperando, porque ela não orou, não dormiu a noite inteira, porque estava orando por mim. Vamos agradecer a Deus pela aula e também por essas pessoas? Eu quero já aproveitar e pedir para você ficar em pé, porque aí depois fica mais fácil para você cumprimentar o irmão que está do seu lado, atrás, aí a gente ir embora, tá bom? Não esqueça de orar pela pessoa agradecendo, tá bom? A Deus por essa pessoa. Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado, Jesus, por este assunto tão importante que o Senhor colocou no coração dos pastores e que agora podemos tratar aqui com sabedoria, com equilíbrio, que é a questão da apologética, a defesa da nossa fé. Nós agora, Senhor, queremos agradecer pelo momento que passamos nesta aula com este aprendizado e também em especial por aquelas pessoas, Senhor, que tiveram paciência conosco. Sabe aquelas pessoas que foram instrumento nas Tuas mãos, Jesus? Que fez com que nós, apesar da nossa teimosia às vezes, do nosso jeito, às vezes até arrogantes, Pai, mas aquelas pessoas continuaram ali, buscando a Ti, continuaram se comportando, Senhor, conforme o Senhor mostrava que elas deveriam se comportar, falando, Jesus. E nós hoje estamos aqui na Tua casa, Pai. E queremos também, Senhor, ser instrumentos para ganhar outras pessoas, para que possam Te servir. Não que nós somos os donos da verdade, nós não somos, mas nós conhecemos a verdade é o Senhor Jesus. Queremos trazer essas pessoas também a se desprenderem de religiões e religiosidades que ferem a Tua palavra, ferem a elas mesmas e ferem pessoas que estão em volta, porque não seguem o que o Senhor ordenou. E queremos ser instrumentos nas Tuas mãos também agora, para ganhar essas pessoas para Ti.
leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, neste domingo, e que possamos ser bênção na vida de outras pessoas também. É o que te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida e sua família, tá bom?